Para que essa hostilidade toda? Não, não é hostilidade. O senhor foi hostil comigo. Eu tentei lhe interromper umas 2 vezes. Sim, mas você está fazendo essa cada vez que eu faço uma resposta complexa. Então, por favor, não me interrompa. Faz um sinal que eu passo. Não. A gente que domina o Congresso. Dá para vocês me ouvirem? Eu vou repetir. A única prevalência sobre os lobbies... Vira discurso e não entrevista. Estou tentando... o senhor já falou isso tudo para a Beatriz. Mas ele fez de conta que não ouviu. Não, ele não fez de conta que não ouviu. Ele só reforçou. Eu quero só trazer um dado. O que é que você quer fazer? Diga. Ciro Gomes participou do Roda Viva e rolou um debate acalorado. Mesmo sendo de esquerda, Ciro simplesmente não perdoou e atropelou os jornalistas de esquerda que o interrompiam a cada resposta em que ele detonava o presidente Lula. Ciro se demonstrou extremamente irritado com os jornalistas e parecia que estava a ponto de falar para se calarem. Acompanhe até o final e deixe a sua opinião sobre as declarações de Ciro Gomes e sobre as atitudes dos jornalistas que não o deixavam se expressar durante as respostas. Já deixe o seu like, compartilhe este vídeo e se inscreva no canal. Nós estamos há 11 anos sem crescer nada. Por quê? Porque o modelo econômico é o mesmo, herdado do Fernando Henrique, câmbio flutuante para a primária meta de inflação, agora agravado por autonomia do Banco Central e teto de gasto. Isso é um desastre. É um desastre que 70% do povo trabalhador sente na pele, ou pelo desemprego aberto, ou pela informalidade mais selvagem da história, ou porque a renda média está no menor valor desde a série histórica, ou porque o salário mínimo tem o pior poder de compra, ou porque a inadimplência atingiu 66 milhões e 600 mil brasileiros. Sabe, é um desastre a olhos vistos, mas a elite brasileira quer manter isso. Por quê? Porque uma fração pequena da nossa elite ganha muito dinheiro com isso. E a desgraça do Brasil é que os hábeis da política se venderam a esse sistema. O Lula beijou a cruz, o Bolsonaro repete. Qual é o modelo econômico? As pessoas dizem, o Ciro está criticando. Estou fazendo uma reflexão. É ou não é o mesmo modelo econômico? Câmbio flutuante para a primária meta de inflação, Fernando Henrique, Lula, Dilma, Michel Temer, é Bolsonaro. É o mesmo. E o modelo de governança política, irmão? O Bolsonaro está afiliado no partido do Valdemar Costa Neto, que vem a ser o cara a quem o Lula deu DNIT para roubar, foi condenado e preso no Mensalão. Preso e condenado no Mensalão. O Roberto Jefferson, que aparece na defesa do Collor naquela noite do impeachment, era governador, lutei pelo impeachment, surge como dono dos Correios que o Lula deu para ele roubar e detona o escândalo do Mensalão e aparece agora lugar-tenente do Bolsonaro. O momento brasileiro são 2 presidentes extremamente vistosos, fulgurantes, né? O Bolsonaro, enfim, fala bobagem aos milhões por dia. O Lula é o candidato desde 89 em todas as eleições por si ou quando botou alguém foi com a máscara dele. Desde 89 é uma coisa pitoresca da gente imaginar que o mundo progressista brasileiro só tem um líder. Então, é absolutamente natural que sejam absolutamente notórios, todo mundo tem opinião sobre os dois, todo mundo odeia, todo mundo ama, enfim. O que é que eu vejo, entretanto? Apesar de toda esta forçação de barra compreensível, que eu vejo com muita humildade, ao redor de 30% do eleitorado brasileiro não quer isso. O Brasil não aguenta mais, não aguenta mais. Se não repare, 70% do eleitorado dos centros mais dinâmicos da vida brasileira, São Paulo, Rio, Minas, Rio Grande do Sul, votaram no Bolsonaro em 18. Foi por uma obra? Não tinha essa obra. Foi por uma proposta generosa? Não tinha essa proposta. Qual foi a razão? Se a gente tiver humildade, a razão é muito simples. O povo votou magoado por conta da mais severa crise econômica da história, que é essa que está aí, que foi produzida pelo PT, mais o escândalo generalizado de corrupção. Será que é razoável que agora, com a frustração da enganação geral que o Bolsonaro representa, da corrupção orgânica que o Bolsonaro representa, da falta de educação, vamos dizer, da antessala do fascismo que o Bolsonaro representa, a solução para o Brasil seja voltar ao sistema que deu causa a ele? Eu, francamente, acho que o Brasil não aguenta mais isso. Todas as eleições, Collor governou com essa gente e com esse modelo foi cassado. Fernando Henrique governou com essa gente, o PSDB perdeu a condição de disputar a eleição nacional. E não foi cassado, não é? Mas o Lula pediu o impeachment dele. Lula governou com essa gente e foi parar na cadeia. Dilma governou com essa gente e foi cassada. Michel Temer governou com essa gente, foi preso. Sabe? Não é possível. O Bolsonaro está desmoralizado. Então, alguma inabilidade? Você vai dizer como jornalista independente. Agora, eu creio que é muito mais o trabalho de um abolicionista que não vai ser ajudado por um escravista. O PT foram supostamente corruptos, que o Bolsonaro supostamente é corrupto, e isso não está pautando a decisão do eleitor?
Sem dúvida nenhuma, a centralidade do tema corrupção cedeu lugar ao drama social e econômico do povo brasileiro. O que está acontecendo na população brasileira? Está se relativizando de uma forma absolutamente chocante de que corrupção é uma inerência da política. Isso destrói uma nação. Se você pedagogicamente ensina para o jovem na adolescência que, sabe, corrupção política é uma coisa normal, que é o que está acontecendo. Bolsonaro e Lula são dois corruptos, dois corruptores, e nós estamos fazendo de conta que não estamos vendo isso. Por quê? Porque no meio do povo, o drama do desemprego, do desalento, da carestia, a inflação dos alimentos está em 15%. Então, o desespero da população é tão grande e a sensação cínica que a elite passa de que corrupção é isso mesmo, que todo mundo é corrupto, eu não aceito isso porque eu não sou. E o Lula está dizendo agora para a elite que ele quer salvar o Brasil do fascismo. Com isso, ele relativiza todas as contradições sociais, econômicas e morais, percebe? E ficamos só no fascismo, como se não houvesse um dia seguinte, um país destruído, uma terra arrasada por ser reconstruída. Se eu não conseguir salvar o Brasil dessa polarização adiante e o Lula se eleger com a expectativa de picanha e cerveja que ele está deixando cevar, como se a tarefa que a elite toda está com ele, ou a parte importante da elite, dizendo que o problema é derrotar o fascismo, no dia seguinte vai ser o maior estelionato eleitoral da história do planeta Terra. Você vai ver o desastre se eu não conseguir salvar o Brasil. Agora, ir a um palanque de gente que eu considero organicamente responsável pelo desastre econômico, pelo desastre social e pelo desastre de corrupção generalizada que aconteceu lá, e, irmã querida, desculpa eu lhe dizer, está acontecendo agora. O Lula não aprendeu nada. O Lula está agarrado com o Renan Calheiros, que presidiu o Senado no golpe contra a Dilma. O Lula está agarrado com o Eunício Oliveira, quem deu R$1 bilhão de contratos sem licitação na Petrobras. O Lula está agarrado com o Gedel Vieira Lima, aquele das R$51 milhões nas malas, na Bahia. É a mesma gente. Sabe a definição do Einstein, o maior cérebro da idade moderna brasileira, para a insanidade? É você repetir as mesmas coisas e esperar resultado diferente. Isso é o que está acontecendo hoje no Brasil. Você imagina o Lula se eleger, deixar o povo acreditar que ele vai trazer o paraíso para a terra, essa memória afetiva do passado. Ele mesmo tem a menor noção do que mudou na questão brasileira e do mundo. Está completamente parado no tempo e no espaço, vai ser a maior tragédia para o país. Porque eu passo a não ter medo de CPI, passo a não precisar de fazer conchavo com o Centrão, me vender e vender o Brasil por ladrões da economia brasileira e que empolgaram a presidência da República. Tanto faz Chico, Maria ou Manel, são os mesmos que mandam. Só Será interromper para esclarecer. Um segundo só. Dentro dessa Vocês estão interrompendo no meio da resposta. Eu falei de um gesto e 4 providências. Eu quero entender esse gesto. É só o gesto é abrir mão da reeleição. Eu quero saber se o senhor vai mudar a Constituição e impedir a reeleição ou se só para o senhor... Não, eu vou impedir a reeleição. Eu vou propor no conjunto de reformas que serão... Então, vamos lá. Eu vou trocar a minha reeleição por uma reforma do país. A gente que domina o Congresso. Dá para vocês me ouvirem? Eu vou repetir. Eu não tenho filho ladrão, sabe? Eu não tenho medo de CPI. Como no meu governo vai ter um padrão de enfrentamento da corrupção também institucionalizado, porque eu não acredito em salvador da pátria, e venho de uma experiência sem nenhum processo em 41 anos de vida pública, isso tem um efeito. Só no Brasil a esquerda não vai ao debate, cancela os debates e quer vencer o fascismo. Vencer o fascismo é uma luta de valores na cabeça das pessoas. Então, eu vou propor um plebiscito programático ao redor da minha eleição. Acabar com o populismo. Candidato. Sabe, só um minutinho, não é possível. Assim, tá, porque é uma coisa crítica. Porque consulta se eu sou capaz ou não sou capaz de entregar um projeto que tem números... Mas é um debate dentro disso. Não, mas eu estou terminando aqui. Então, na segunda etapa, 6 meses. Por quê? Porque nenhum presidente propôs. A única prevalência sobre os lobbies... Vira discurso e não entrevista. Eu estou tentando... o senhor já falou isso tudo para a Beatriz. Mas ele fez de conta que não ouviu. Não, ele não fez de conta que não ouviu. Ele só reforçou. Eu quero só trazer um dado. Então, o que você quer fazer? Diga. Para que essa hostilidade toda? Não é hostilidade. O senhor foi hostil comigo. Eu tentei lhe interromper umas 2 vezes. Sim, mas você está fazendo essa cada vez que eu faço uma resposta complexa. Então, por favor, não me interrompa. Faz um sinal que eu passo. Não. O Bolsonaro entregou 19 bilhões de reais dos 25 que sobram para a turma roubar. Vocês estão defendendo isso? Isso é inacreditável. Você está perguntando como é que você vai fazer. Estou respondendo. Então, isso acaba no primeiro dia do meu governo. Que defenda disso. E eu arrosto as consequências disso. Brigando? Não, negociando. Como? Respostas anteriores duplamente repetidas. Como é que o próximo presidente, independentemente de quem for, vai conseguir não ser refém desse Congresso? Eu queria que o senhor respondesse objetivamente o seguinte, explicando como, porque o que a gente já sabe.
Como? É uma coisa relativamente simples. Você é o seguinte, negociar com o deputado, dar participação a partidos políticos na governança do país, prestigiar deputado, liberar sem qualquer tipo de condicionamento ou discriminação emendas individuais e emendas de bancada. São as melhores práticas internacionais. Mas por que eles vão mudar isso? Se isso está ótimo para eles, ainda mais com o financiamento eu estou falando do que é que vai ser mantido, normal, é isso que se faz. O resto é proibido, não pode roubar. Não pode roubar, isso já estava proibido antes. O problema nosso é a prostração, porque o Lula não tem a menor moral para partir para cima da roubalheira do Bolsonaro, e eu tenho. Essa é a questão, é uma questão de autoridade e de exemplo. Ciro. E a Malu para a última do bloco, que ela ainda não... Estou aqui pedindo... Pedindo a bola. Estou aqui pedindo a bola. Tem água, uma aguazinha? Tem, posso te dar no intervalo? Então, já que estamos falando em bilhões, o senhor tem falado que vai fechar o capital da Petrobras, né? Não, que isso? Sim, que o senhor ia reestatizar a Petrobras para recomprar as ações da Petrobras. Eu disse isso nesse ano, na crise dos combustíveis, que seria fácil a solução, porque o senhor iria comprar as ações que estavam na mão do mercado. Isso é fechar o capital, ficar na mão do governo. Sim. Desculpa, eu nunca disse isso. Qual é Como a proposta, então? Eu disse que ia comprar até 60%. Sim. Ela tem 50,1%, 50,x, eu preciso comprar 9,x para fazer 60% do capital. Só isso, eu não vou fechar o capital da Petrobras. Por favor, eu nunca disse isso. Então, quanto que o senhor vai gastar comprando esse capital da Petrobras? Depende do valor das ações. Hoje a Petrobras vale 435 bi Pronto, de calcule reais. 10%, dá 40 bilhões de reais. Tá, 40 bilhões de reais. Aí o senhor vai gastar tudo isso... Não vou gastar, vou sacar das reservas cambiais. Eu vou trocar um ativo que está aplicado a zero por um ativo real que se remunera com dividendos. E isso não está no seu programa. Está no meu mantido? programa? Não está. Aqui não está. Desculpa, está no meu programa. Não está. Foi distribuído para a gente, não está. O que a gente recebeu do TSE não está. Não, sim, mas no TSE é um resumo, que eles só aceitaram 3 bits. Uma pergunta. 3 bits. Alguma coisa profundamente está errada e quem promoveu foi o PT. Você falou que Lula ia botar um banqueiro na economia e entregar as políticas de papo furado, palavras suas, mulher, índio e negro, para o PT se divertir. Como é que um abolicionista fala esse tipo de coisa? Eu queria que você esclarecesse o que são políticas de papo furado para você. Não, o PT só trata essas questões como papo furado. Deixa eu te dar. Isso não ponha que eu estou dizendo que é... Não, eu estou citando ipsis litteris. Sim, mas é uma interpretação má. Está aqui, eu só citei a sua frase, eu queria que você explicasse. Mas veja, então reinterprete se eu lhe disser que eu estou acusando o PT de ter só conversa fiada em relação a essas políticas. É isso que eu quis dizer. Porque é isso o Lula. O Lula é o seguinte, o dinheiro fica com os banqueiros, o orçamento com o Centrão e a roubalheira e entrega para o PT fazer essa retórica balofa e ociosa da homenagem às grandes causas brasileiras, mulheres, negros, jovens, etc. Deixa eu te dar um número. Quando o Lula tomou posse, o Brasil tinha 280 mil pessoas presas. O Lula meteu uma lei, 13 mil e fração, 13.300, não sei das quantas, não sei direito o número da lei, mas é copiando dos Estados Unidos o combate às drogas, a guerra contra as drogas. Meteu quase 800 mil jovens negros e pobres da periferia na cadeia, enquanto faz o discurso, sabe, a apologia, as grandes questões. Papo furado é isso, não é eu que acho que isso é papo furado, não. O Lula é um corrupto, é um demagogo, é um populista, mas é do campo da democracia. O que você achou das declarações de Ciro Gomes? Ele tem razão nas críticas feitas a Lula e o seu atual governo? Os jornalistas perderam a linha nas interrupções feitas durante as respostas de Ciro? Deixe a sua opinião nos comentários, curta o vídeo, compartilhe e se inscreva no canal. Até a próxima.